Olá, meus amigos, nós estamos aqui hoje para falar de paz. Então nós vamos tratar aí de algumas pequenas receitas, se é que nós podemos falar assim, não é? De como obter paz. E nos dias de hoje, principalmente, carecemos de paz por estarmos num mundo tão turbulento, tão cheio de conflitos, problemas, personalismos de toda ordem, não é? Hoje todo mundo sabe tudo, todo mundo é economista, todo mundo é político, todo mundo é filósofo, né? Todo mundo está cheio de razão. E aí nós podemos até ter conhecimento, e muitas vezes esses conhecimentos, quando de fato não somam para construir a nossa humildade, mas sim para aumentar o nosso orgulho e o nosso personalismo, o que nós encontramos? Paz? Não. Encontramos conflitos, cada vez mais conflitos. Pessoas tendendo a defender os seus pontos de vistas, desrespeitando a opinião do próximo, desrespeitando o livre-arbítrio das pessoas. Enfim, estamos num mundo de guerra e nós precisamos de paz. Muitas pessoas desejam uma vida de paz, no entanto, raríssimas são aquelas que se submetem humildemente aos comandos que essa conquista exige. Muitos aprendizes se entregam aos pensamentos que estimulam o desamor. Com isso, distanciam-se do bom senso e da razão, atraindo situações de riscos e que lhes afastam da paz. Então, como disse, quando nós não buscamos os valores espirituais, nós vamos cada vez mais nos materializando. E aí vamos alimentando o nosso orgulho. Esta doença, né, feroz, que tende a fazer com que a gente imagine sermos pessoas fortes. Portanto, a partir do momento em que nós acreditamos que a nossa força vem do orgulho, vem da vaidade, nós vamos nos afastando da paz, porque isso faz com que a gente se transforme numa pessoa cada vez mais materialista, e aí acreditando que através dos atributos materiais nós tenhamos como nos sentirmos pessoas fortes. E quando somos enfrentados dentro de uma questão que nos provoque, né, algum recurso de natureza espiritual, o que acontece? Nós demonstramos a nossa violência, nós demonstramos o nosso desamor, o nosso desrespeito. Isso tudo vai virando ali dentro de um caldeirão uma verdadeira bomba que a qualquer momento pode explodir. E se nós estamos buscando paz, se é que de fato estamos, nós precisamos compreender qual é o caminho da paz. O caminho da paz é o amor, é o respeito ao próximo, não é? É a humildade, é compreender que cada um pensa de uma forma e que nós precisamos respeitar. É compreender que as pessoas têm as suas predileções, as pessoas têm as suas crenças particulares, a sua filosofia de vida. Tudo isso deve ser olhado com amor. A partir do momento que a gente compreende isso, a gente começa a valorizar aquela sementinha da paz que muitas vezes está dentro de nós, mas nós precisamos regá-la todos os dias. E para isso a gente precisa sair do personalismo. Esse personalismo é que serve como fonte para que a gente encontre a guerra. Porque veja, se cada um estiver ali demonstrando a sua força através da sua personalidade, como é que não vai virar a nossa sociedade? Não é? Vai virar um verdadeiro campo de batalha. Ah, eu tenho razão, o outro eu também tenho razão, aí o terceiro eu também tenho razão. E não estamos aqui em busca de ter razão. Estamos aqui num aprendizado de nos harmonizarmos nas relações, né? Como pessoas diferentes que somos, mas compreendendo que a paz do outro também pode ser a minha paz. Se eu faço com que aquela pessoa
se tranquilize, se eu faço com que aquela pessoa se acalme, se eu levo até ela boas palavras, se eu levo a reconciliação, se eu levo a minha mão estendida, o meu abraço, a minha palavra tranquilizadora, tudo isso vai servindo de um elixir de paz, né? Então nós precisamos pensar como é que a gente faz para conseguir nos relacionarmos bem nesta vida tão conturbada, né? O contato com as lições oriundas da espiritualidade superior, bem como a prática constante desses ensinamentos, servem para que possamos construir a nossa evolução. Evoluir significa avançar sobre o estágio presente em que nos encontramos. Esse processo se manifesta através de muito esforço e boa vontade, no sentido de conter as tendências mentais e comportamentais inferiores, a quais nos encontramos presos. Todos nós sentimos raiva. Todos nós nos sentimos alegres, vez ou outra. Todos nós nos sentimos preocupados, tristes, por vezes magoados, outras, infelizes. São sentimentos que nós temos e que nós precisamos equilibrar tudo isso. Porque se estivermos dentro de um sentimento mais inferiorizado, o que vai acontecer? A gente pode estar colocando ele para fora de uma maneira inadequada e, com isso, às vezes, ferir as pessoas que estão ao nosso lado. Tem dia que nós não estamos ali, muitos dispostos. Tem dia que a gente acordou meio de mau humor. Tem pessoas que acordam de mau humor. E nós precisamos, às vezes, ter um olhar diferenciado para aquela pessoa, de forma a não contribuir com aquilo que ela está alimentando, que muitas vezes não é salutar. Mas talvez com a nossa energia de paz, com outro nível de sentimento, a gente pode influenciar positivamente aquela pessoa, fazendo com que ela mude aquele padrão mental, e aí passando a modificar aquele sentimento. A criatura se distancia da lei de amor e transforma-se em refém dos próprios ressentimentos. Com isso, limita-se a uma vida liviana e despreza seus princípios éticos e morais, imaginando vantagens. Significa dizer que existem alguns relacionamentos nas nossas vidas que eles são extremamente improdutivos. Nós sabemos que, de fato, tem pessoas que se aproximam de nós com o único intuito de obter vantagens. Esses relacionamentos, eles podem, com o tempo, se tornar um foco de grandes dificuldades. Porque no primeiro momento, a gente pode se aproximar das pessoas por um interesse mundano. A gente pode olhar para uma pessoa com interesses materiais e imaginando que ali a gente possa encontrar uma paz, que para muitas pessoas, paz significa estabilidade financeira. Para muitas pessoas, uma vida com tranquilidade do ponto de vista material significa ter paz. Para outras pessoas mais evoluídas, que já estão mais distantes dos seus instintos, das suas sensações e já estão ali trabalhando os seus sentimentos de uma forma mais elevada, buscando desenvolver o amor, para essas pessoas, talvez o caminho da dificuldade é que faz com que elas se sintam realmente mais em paz, uma vez que elas já sabem que não estão aqui neste mundo para obter vantagens. Elas estão aqui para lutar com as suas capacidades intelectuais, com as suas capacidades morais, com os seus dons, com a sua espiritualidade, para, desta forma, ir vencendo os obstáculos que vão surgindo nas suas vidas, e dessa forma, nesta caminhada, nesta luta diária, é que ela encontra a força que lhe dá esta paz. Porque a paz
que nós imaginamos, verdadeiramente ela é de cunho espiritual. O que o campo material nos oferece, nós podemos chamar de tranquilidade, ou seja, nos dá uma estabilidade de forma com que a gente se sinta mais confortável para enfrentar os desafios, os reveses. Então, naturalmente, as questões materiais podem nos trazer ali uma sustentação muito significativa. Mas essa paz a qual nós estamos nos referindo aqui é a paz do Espírito. A paz do Espírito, ela nasce dos bons pensamentos, de uma boa conduta, de saber com que nós estamos, de fato, cumprindo com as nossas obrigações, com os nossos deveres, junto à família, junto às responsabilidades que assumimos no trabalho, nos mantendo leais às pessoas que nós conhecemos, independente daquilo que elas venham ou não a fazer conosco. Ou seja, essa nossa postura baseada nos princípios racionalistas e cristãos pode sim fazer com que a gente viva em paz. Essa relação que eu tenho comigo pode sim fazer com que eu sinta a paz. Quando eu olho para mim mesmo e percebo que eu estou fazendo o meu melhor, eu estou olhando para a minha vida pessoal e estou tentando me corrigir, eu estou tentando cumprir com os meus compromissos, eu tenho andado de forma a cuidar das minhas questões materiais, porém não abro mão de continuar avançando nos conhecimentos espirituais para que eu esteja me fortalecendo frente às batalhas da vida. Isso vai me trazendo uma autoconfiança. E esta autoconfiança é que me promove esta paz interior. As coisas estão acontecendo lá fora de uma maneira turbulenta, mas no meu interior eu me mantenho calmo, eu me mantenho paciente, eu me mantenho tranquilo, porque eu desenvolvo essa paz dentro de mim através de todos os atributos espirituais que eu busco desenvolver na minha alma. Então não são as coisas de fora que vai fazer com que eu perca a minha paz. Não são as coisas de fora que têm o poder de me provocar e aí eu ter uma reação adversa, uma reação negativa, ofendendo muitas vezes as pessoas com palavras, tendo atitudes que visam humilhar o próximo, que visam diminuir a capacidade moral das pessoas. Por quê? Eu não tenho como alegar que eu tive uma atitude diferente daquilo que prega o amor por conta de uma atitude que alguém teve comigo. E aí eu tento justificar. Sabe por que eu fiz isso? Porque aquela pessoa fez aquilo. Não, eu fiz isto porque eu quis. Eu não tive autocontrole, eu não tive a tranquilidade para dominar os meus instintos, eu não tive sabedoria para conter o meu sentimento negativo, que muitas vezes eu já passava um longo tempo cultivando acerca daquela pessoa, que eventualmente eu posso ter ali uma diferença, que eu posso ter um sentimento de inveja, que eu possa ter um sentimento de inferioridade quando me aproximo a ela. Veja quantas questões não envolvem, essa minha atitude de violência quando me deparo numa situação que me provoca a minha falta de espiritualidade.
eu posso muitas vezes me surpreender comigo mesmo e depois falar, puxa vida, o que eu fui fazer? A paz, ela nasce de um estudo aprofundado de quem nós somos, para que a gente vá corrigindo aqueles pontos negativos que nós sabemos precisam de correção. Nós não somos mais crianças, né? A partir do momento que nós crescemos, precisamos nos comportar como pessoas adultas, assumindo responsabilidades, não transferindo-as para as outras pessoas, porque tem coisas que cabem a nós fazer. E nós não podemos negligenciar este dever, não podemos fugir das obrigações que são nossas, não é? A não aceitação das situações que nos provam a coragem nos seduzem facilmente, demonstrando o quão somos egoístas. Muitas pessoas se iludem acreditando em ganhos fáceis e lucros rápidos. Poucos são aqueles que se esforçam por trabalhar, estudar e manter uma vida em retidão, decidindo-se em cuidar da própria vida. Sempre teremos escolhas a fazer, sendo que um caminho é a porta larga, que nos leva ao mal, e o outro é a porta estreita, cuja passagem é difícil, cheia de obstáculos, porém a que nos leva ao bem e nos faz evoluir. É muito comum nós observarmos determinadas uniões acontecendo por interesses. Alguns casamentos que acabam acontecendo, e nós sabemos disso, né? Onde o amor não tem nada a ver com aquela união. O que motivou aquela união foram, sim, as oportunidades materiais. E como isso pode acabar? Quais são as consequências dessas uniões pautadas no objetivo material? Certamente, aquilo vai chegar um momento em que os conflitos vão sendo cada vez maiores. Uma coisa que inicialmente parecia sedutora, né, imperdível, né? Olha, não posso perder aquela oportunidade. Aquele ali é um partidão. Não posso perder aquela amizade. Ela é muito importante para os meus negócios. Não posso perder aquela oportunidade de conhecer aquela pessoa, porque quem sabe dali eu possa extrair grandes benefícios para a minha carreira. Então são certos conchavos que as pessoas acabam se decidindo em patrocinar, imaginando que em algum momento algo de extraordinário possa acontecer. E com o tempo vão vindo as frustrações, as decepções, principalmente quando o assunto é voltado às relações de amor. Essas relações que são pautadas nos valores materiais têm um prazo de validade, porque nós muitas vezes não desenhamos, né, dentro desse projeto infeliz as dificuldades que nós teríamos que passar. E com o tempo, às vezes a gente quer sair dessa situação e passa a ter grandes dificuldades, porque em algum momento alguém vai cobrar alguém. Então nós precisamos pensar bem, não é? Antes de empreendermos em algo desta natureza. Nem todas as pessoas estão prontas para aceitar um não. E o que nós estamos vendo na sociedade são casos cada vez maiores de feminicídio, exatamente porque as pessoas não estão preparadas para ouvir um não. Isso falta aí talvez uma busca pela espiritualidade, para a gente reconhecer o nosso estado de inferioridade
e que tem patrocinado tantas violências. Com isso, nós só temos como nos afastar da paz. Se nós sabemos que aquele caminho ali, ele possa nos trazer dificuldades, então é melhor que a gente seja prudente, é melhor que a gente pense bem e às vezes enfrente as dificuldades com os nossos próprios recursos, para que não sejamos cobrados, não é? Nós temos que observar as nossas qualidades, valorizar aquilo que nós temos como recursos disponíveis e sermos humildes. Às vezes nós estamos buscando dar um passo maior do que a perna, imaginando que teremos aí uma tranquilidade no futuro, tenhamos aí uma estabilidade financeira para viver uma vida em paz, mas isso de fato não vai terminar bem. Há pessoas, mesmo as não cristãs, que são éticas e não aceitam mentira. Têm o maior cuidado em construir sua história com princípios bem definidos, onde não cabe a mentira, o engano, a hipocrisia. Ela constrói seu caráter baseado em princípios verdadeiros de moral. E mesmo sem conhecer a Cristo, vivem como verdadeiros cristãos. Porque nós que conhecemos e somos ensinados a prosseguir em verdade, somos às vezes tão mentirosos. Vivemos sem o cuidado em blindar nossa vida, preocupamos-nos com as grandes mentiras, mas descuidando com as pequenas. Estas que na realidade são as mais perigosas. E é justamente o que tem acontecido na vida de muitos cristãos. Cuidam em não falar, entre aspas, grandes mentiras, mas fazem uso das, entre aspas, pequenas, de forma dissimulada e natural, como se estivesse vestindo uma peça de roupa. Nós precisamos, para encontrar a paz, nos afastarmos principalmente da mentira. Onde existe mentira, jamais existirá paz. Nós precisamos romper com essa atitude maligna. Quando nós éramos pequenos, pelo menos eu, uma das coisas que a minha mãe mais me ensinava era não mentir. A minha mãe dizia assim: Ubirajara, você me fala a verdade, hein? Uma vez, eu, quando bem pequenininho, cheguei em casa com umas bexigas na mão e alguns doces, e a minha mãe me perguntou: meu filho, onde é que você conseguiu isso? E eu falei assim: o seu Luiz me deu. O seu Luiz era o dono de uma vendinha que tinha na frente de casa, mas na verdade eu fui até a vendinha do seu Luiz, prateleira de doce, né, que os mais antigos aí devem lembrar, e aí eu fui lá por trás da prateleira, corri com o vidro e fui lá e peguei lá um docinho que eu gostava, e ainda de lambuja peguei uma bexiga e cheguei em casa todo feliz, né? Mas, para minha surpresa, minha mamãe já estava lá, né, esperando para me corrigir. E dali eu tomei uma correção que não esqueço até hoje, mas não vamos entrar aqui em detalhes, tá certo? Mas eu nunca mais esqueci. Isso foi uma grande lição que a minha mãe me deu. Então nós não podemos também ter medo de combater a mentira. E uma pessoa que vive em mentira, ela só vai atrair coisas negativas. Onde existe a mentira, não existe Deus. Onde existe a mentira, não existe a aproximação do astral superior. Nós estamos partilhando de pensamentos negativos que muitas vezes nos convidam a mentir a troco praticamente de nada. Às vezes são mentiras tão pequenas, mas quando descobertas, causam grandes prejuízos para as nossas vidas. Então, isto é uma coisa que nós precisamos aprender a pensar melhor.
As pessoas vão se acostumando a mentir, daqui a pouco estão vivendo em mentira. E às vezes são mentiras tão descabidas, né? Porque aquela pessoa que mente para outra, ela está sinceramente, verdadeiramente acreditando que o outro está acreditando naquela mentira que ela está contando. Mas nós não enganamos ninguém. Nós enganamos a nós mesmos. Porque veja, como que nós vamos enganar alguém contando alguma coisa se aquela pessoa que está ouvindo uma mentira, ela não tem um outro ponto de referência? Por isso que nós precisamos analisar as coisas que nos chegam aos ouvidos e passar pelo crivo da razão. Observar os dois lados da moeda. Porque aquela pessoa que chega para falar uma mentira para você, sobre alguém, quando você desagradar a ela, ela vai falar uma mentira de você para um outro alguém. Isso é da índole da pessoa. Então, pessoas que se aproximam da sua vida para fazer fofocas, para falar mal das outras pessoas, para falar mentiras, ela não tem cabedal moral nenhum. Basta observar isso para que você se afaste dela urgentemente, porque a qualquer momento ela vai utilizar desses recursos inferiores para tratá-lo da mesma forma. Isso você não tenha dúvida. Como disse, isso é da índole da pessoa, é a falta de espiritualidade que ela tem. Uma pessoa que tem espiritualidade, se ela tiver que fazer uma correção, ela fará junto a você. E se você aceitar isso, que ótimo, né? Vocês se transformarão em grandes amigos. Então, a transparência nesse caso é essencial. Até porque um mentiroso, ele só aproxima coisas negativas. Ele aproxima o astral inferior da vida dele. E com isso as coisas negativas começam a acontecer e a se manifestar na sua vida física e espiritual. Pessoas frustradas costumam, quando olham para os frutos amargos que experimentam, despejar seus fracassos sobre tudo e todos, menos em si mesmas. Outras acusam a má sorte ou até mesmo a Deus. Usam da inteligência para enganar as pessoas e a si mesmas. Até mesmo seus sonhos são uma mentira. Elas são especialistas em copiar modelos prontos para fazer deles os seus modelos de vida. Características de um perfil psicológico fraco e invejoso. Não conseguem melhorar de vida de forma sustentável. Costumam perder precioso tempo em vigiar a vida alheia em busca de encontrar falhas que possam sustentar seus intentos inferiores. Assim, acreditam manter uma imagem angelical de pessoas éticas, caridosas e justas. Quando mentimos, vivemos sobre a égide de uma vida superficial. Quando buscamos o contato com a espiritualidade superior através da oração, tentando negociar benefícios e proteções, o máximo que conseguimos são esboço de palavras vazias, sem sentimento algum de fé, devido à hipocrisia espiritual em que vivemos. A testemunha verdadeira livra as almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. Isso está lá em Provérbios 14, 25. Então, nós precisamos reconhecer as nossas capacidades e os nossos potenciais. Quando temos esse olhar, né, para nós mesmos e passamos a compreender de todas essas possibilidades que nós temos, né, sejam elas relativamente pequenas do ponto de vista material, elas possuem grande poder de transformação. Então, nós não precisamos
invejar as outras pessoas. Nós não precisamos olhar os frutos que as outras pessoas estão colhendo. Então, pessoal, fica aí a nossa reflexão sobre essas pequenas e grandiosas receitas de paz. Acredite no seu potencial, acredite na sua inteligência, na sua capacidade de raciocínio, acredite nos seus valores, para que através disso você tenha como construir a sua verdadeira paz. E lembre-se, não terceirize isso a ninguém. Acredite em você para que, quando alcançar esse estágio de paz, ninguém possa tirá-la de você. Muito obrigado pela sua atenção e que você esteja em paz e cada vez melhor.